Capítulo 6. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Elcana, pai de Abiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Elcana, Amazai, Aimote e Elcana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe. Pai de Jeroão, pai de Elcana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quisi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Buzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado.
Estes foram os descendentes de Arão. O seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadoque, pai de Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro, foi-lhe dada Hebrom em Judá com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades, pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Orom, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã e também Asterote com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Amon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar com suas respectivas pastagens.